Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do Na Oficina. E esse episódio eu trouxe dois convidados, dois caras que estão na área da estética automotiva, polimento. Eu vou falar, acho que há mais de 20 anos, e duas referências que sabem o que fazem e são espelho para muita gente que está começando agora. Eu tô aqui hoje com o Fabinho da Auto Polish e o Ricardo do Uras. O Ricardo é até professor agora, né, Fabinho? Ele faz tudo. Agora ele tá chique, né? Ele não quer mais pôr a mão na massa, ele só quer agora. A idade tá chegando. Ele só quer ensinar e ser juiz em campeonato, é isso? Vocês que pensam, Tô certo ou não? Certíssimo. Sejam bem-vindos aí, meninos. Um monte de filho que a gente tá arrumando aí com esses alunos aí. E assim, né, Ricardo, eu acho que é um trabalho que você está fazendo agora bem legal, né? Bem gostoso, porque assim, você ter conhecimento, né, da profissão, o profissional que você é, e você repassar isso para essa molecada nova que vem vindo aí, né? Eu falo que a molecada de hoje, né, vê a estética automotiva, né, até na internet rola muito isso aí, são os Nutelinhas, né? A luvinha na mão, só vê o glamour. A rotativa só vê o glamour, mas não sabe da história que vocês dois têm de começar lá na politrizona pesada mesmo, que nem às vezes nem controle de velocidade não tinha, na boina de lã, né? Então, eu acho assim, para você deve ser muito gratificante isso aí, né? Você repassar esse conhecimento que você tem através dos treinamentos que você faz, né? Assim, na verdade, assim, hoje tem muita facilidade, né? Você entra com esses cursos aí, você paga o curso para fazer. Claro que tem que ser um cara que tenha conhecimento para passar isso aí. Mas, assim, antigamente a gente tinha que aprender na raça, né? Correr atrás, né? Marcou aqui, então não tinha os compostos que se tem hoje. Não tinha a quantidade de material que tem hoje, né? Nada, infinidade de marca e material, né? Do que tem hoje. Então tem muito, né? O Fabinho, Japa, você vai lembrar disso aí quando ele começou lá naquele centro que a 3M montou aqui na cidade. A 3M tinha um centro de polimento, né, Fabinho? Tinha. O negócio do Fabinho era alto brilho. Era o que tinha de melhor para finalizar, né, Fabinho? Alto brilho finalizado com algodão. A gente ri, mas a gente sofreu muito nessa época aí, porque não tinha solução, não tinha revelador de hologramas, a gente usava solução desengraxante, mas já era tudo adaptado da funilaria para tentar dar um resultado melhor, né? Mas o problema maior foi quando começou em 2013 a entrar os Golf, com as pinturas mais duras, os Audi, né, que a gente começou. Aí já esse polimento já ficou obsoleto que a gente fazia antes. Já não dava o mesmo resultado. E isso é um negócio que eu trago da oficina de funilaria e pintura, né? E a gente já conversou sobre isso várias vezes, né? A gente conversa, né? A gente tem um relacionamento aí profissional e a gente fala da questão da dureza de verniz, né? E muita gente que está entrando no ramo agora não tem noção do que é isso, né? Sim. Dependendo da marca do carro, né? Eu não estou nem falando aí da repintura, o verniz que o profissional usou lá. Eu estou falando de marca original mesmo. Sim. Como muda de um carro para o outro a característica do verniz que foi usado ali naquele carro. E isso interfere demais no trabalho, né? O que vocês me falam disso? Na verdade, cada vez, assim, eles estão economizando mais, né? Na verdade. Então, tá vindo menos material, né, já? Menos material. Eu tenho percebido isso nas repinturas. Claro que a qualidade dá uma caída, mas, assim, não tá ao extremo, né? Mas, porém, assim, antigamente tinha coisa melhor, né? Mas, assim, tinha aquela lenda de verniz asiático é mole, verniz alemão é duro, né? Então, mas é muito do você trabalhar ali e saber em que material que você está trabalhando, né? Então, não tem muita regra. O pessoal acha que é aquela receita de bolo, né? Então, fazer, cada carro é de um jeito, eu vou lá e vou fazer desse jeito e vai dar certo. E não é assim, né? Cada caso é um caso, né? Sim, então... mas aproveitando vocês dois juntos aqui, que assim, ó, vocês não fazem ideia de como foi difícil juntar esses dois. Mas para muitos que estão assistindo esse podcast nesse momento, vão falar assim, eu achava que esses dois eram tretados. Mas a gente faz de conta que é. Que vocês estão fazendo de conta? Vocês estão fazendo de conta que vocês são amigos aqui? Só para vir o podcast. A gente faz de conta que são tretados.
Cara, isso é uma puta. Eu falo assim, ó, é uma besteira de quem tá de fora achar que assim. Brincadeira, né? Porque dois profissionais fazem o mesmo trabalho, que são concorrentes, vamos dizer assim, que são brigados. E eu falo assim, cara, tem muita gente que às vezes evita de se aproximar de um outro profissional para trocar conhecimento por essa, sabe, falar assim, ah, o cara é meu concorrente. Eu acho uma besteira, devia. Eu falo assim, eu tenho um monte de amigos que são da Funilaria e Pintura, que a gente tem um grupo de WhatsApp, troca ideia. Ó, que material que você está usando aí? Ou um caso com uma seguradora X ou seguradora Y, a gente troca ideia, troca experiência. E seria muito melhor se fosse isso que a gente está mostrando aqui hoje. Vocês são amigos, sempre participaram de eventos junto, no dia a dia estão junto, trocando ideia de material, que eu já vi vocês fazerem isso. Ah, o Japa tá usando o vitrificador tal, eu uso o Y. E aí vocês fazem um paralelo dessa troca de experiência. Eu acho muito legal isso, Na verdade, cara. eu falo assim, isso daí é até bom, estimula até a gente, vamos dizer assim, a tomar o caminho diferente no dia a dia do trabalho, vendo que um outro está fazendo também. Então, eu acho assim, se o cara não tem serviço, o profissional não tem serviço, aqui em São Carlos, principalmente, tem muito carro, o problema não é o concorrente, né? O problema é o cara, né, Viu? cara? E assim, né, É o Fabinho? profissional. Eu falo assim, vocês são dois caras que trabalham com agenda e normalmente a agenda é sempre para frente, porque vocês têm uma carteira de clientes e uma procura muito grande, justamente pelo trabalho que vocês apresentam. E assim, você não dá conta de pegar todos os clientes que ele tem lá e ele não dá conta de pegar todos os clientes que você Cara, tem aqui. então, assim, eu tenho a humildade de falar que muitas coisas quem me passou foi o Japa, cara. Não tem a mínima. Sabe? cliente, Não, dicas mesmo, Dica. entendeu? É de que- alguns pequenos detalhes, até É que mesmo. na verdade, no nosso. Em qualquer ramo, eu acho, hoje em dia, tem o ego, né? Então. muita vaidade, Japa, você muita acha? vaidade, muita vaidade. A maioria Dos details. Não, eu falo a maioria do serviço. Profissionais. Profissional automotivo hoje em dia virou uma profissão meio assim, competitiva em glamour, vamos falar a Tem verdade, né? bastante, então. Ego. Na verdade, antigamente a gente tinha uma turma, um aprendia com o outro, né? E até quando eu comecei a dar os cursos lá, o pessoal fala assim, não, você está criando como fala? Concorrente para você, mas não é isso, né? É Se eu besteira. vou pegar todos os carros que passam aí na rua, eu não dou conta, não consigo, não suporto Até isso. porque Então, é interessante o cliente, antes de vir até, vamos dizer assim, no meu comércio, ele já ter passado por outros. Porque ele vai ter uma referência, ele vai saber que aquilo que você tá falando é mais ou menos a realidade. E ele vai poder comparar, entendeu? Já ali. Para ele selecionar, isso é importante. E para o profissional também é importante. Porque eu acho assim, às vezes alguns clientes têm uma demanda diferente do que a gente talvez acha que o cliente quer. Às vezes o cara quer só um tratinho no dia a dia, ele fala assim, pô, mas eu vou levar nesses caras, o cara quer me vender um servição, com um vitrificador, com um monte de coisa, e não é isso. Eu faço lá, desde a lavagenzinha simples, até serviço que eu fico 10 dias no mesmo carro, que você sabe. 10 dias no mesmo carro, né, Fabinho? Sim, Aí, polimento de vidro, limpeza interna, polimento, vitrificação, lavagem. Mas- Eu, no caso, trabalho sozinho, né? mas Tem aí é porque esse eu não diferencial, saio do né? celular, né? Trabalha pouco, banda de O Japa tá bicicleta. Ô, Japa, aí você tá entregando os podres dele aqui, cara. Mas na verdade o pessoal de agora ele tem muita gente que acha que é só começar, né? Então, E eu acho que assim, chega no Japa, mercado você e- sabe o que eu vejo? Falando da estética, falando desse ramo que vocês estão, eu acho assim, a internet está motivando muita molecada Sim, a legal. começar. Eu acho que isso é muito, Positivo, muito sim, legal, é sim. muito positivo, porém com cuidado. Porque o cara vai lá, faz um curso e fala assim, eu sou detail, eu sou polidor. é que tem muita coisa que é venda, né? E, É venda. e, Então, e é assim, assim, o produto é bom, vai acontecer isso aqui. Então, ali na internet é tudo perfeito, né? isso, e o cara não faz ideia do dia a dia, né? O cara não faz ideia que quando o Fabinho começou a aprender a polir lá, ele queimava canto de capô lá em 2003. Foi em Saía 2003, boi na Fabinho? rua, Hã? Não, os cantos de... Espirrando o composto para tudo quanto é Ô,
lá. Ponto de capô, Espirrava, não vou espirrava falar, composto com o vidrinho, né, Japa? Os carros que a gente queimou lá atrás, somente o Japa, que é mais antigo que eu, já nem existe mais. Já enferrujou tudo. O Já. Japa, ele tá falando. Quem é mais velho? Vamos tirar essa. Quem parece mais velho, quem é mais velho? Não. Quem é mais velho no ramo? Vamos falar. Você começou quando, Japa? Comecei entre aspas, tá? Eu tinha uma loja de carro no Japão, né? Aí, Venda de carro. tinha a garagem, né, para venda de carros seminovos e aí deu aqui, todo mundo pensa que o Japão também é uma maravilha, né? E não é bem assim. Deu aquela crise e pararam as vendas, né? Então eu tinha que arrumar algum meio de, claro, embelezar meus carros de venda e Sim. também ganhar um extra, porque tava aquela parado. paradeira. Então foi aí que eu comecei, mais ou menos no ano 2000. Velho. 2000. É. E você, Fabinho? Cara, é ruim até falar porque não dá pra gente ter um ponto exato. Ah, não, você onde falou, começou. você falou que quando você queimou o primeiro capô, disse que eu brincava de Hot Wheels. Você acabou de falar acabei pra de mim falar nos isso. bastidores. Tá parecendo Quando eu- você é muito mais velho que eu. Quando eu queimei Hã? o primeiro capô, você ainda tava brincando de carrinho. Só que assim, o Fabinho acho que começou profissionalmente, né? Eu já comecei assim, com os carros, com Informalmente. bico, então, tinha meus carros ali, se estragasse, eram meus carros, Mas aí pra eu venda, né? lembro Então, disso aí quando ele começou lá na 3M lá, ele era o cara que passava o algodão, o Inspeção final. alto brilho no algodão. Ele era o cara lá. Eu acho que assim. Tô brincando, viu, gente? Tudo, O Fabinho, tudo o Fabinho, eu conheço ele da época que ele já fazia na garagem da casa dele. Isso mesmo. Isso que eu falo. Ah, cara. Acertou. Era o cara, eu falo assim, para tudo que a gente comenta aqui, todo mundo que eu trago aqui, é o cara que é apaixonado por carro. É daí que vem tudo. É daí que vem tudo, Fabinho. A O cara que paixão. quer entrar no mercado pela Ele tem grana que gostar e de pelo carro. glamour, ele não vai durar. Esquece. Ele não vai durar. Ele tem que gostar de Tem que carro. gostar. Então, assim, ó, não interessa se é mecânica, se é elétrica, se é polimento, ou se é lá na Pode funilaria ser que em pintura. outras atividades isso dê certo, mas no ramo automotivo é O difícil. cara tem que gostar. E Tem que eu conheço você da época lá da garagem. Quando eu Sim. polia meu uninho lá, você, a saveira. É. Não vamos nem entrar no detalhe, Muito galera. tempo atrás. só que aproveitando esse ponto que vocês falam em gostar, né? Claro que tem que gostar muito, mas tem que ganhar também, né? O pessoal acha que é só gostar, basta, né? Não, só lógico que gostar não. e trabalhar, basta. Mas E- eu acho que o ganhar, Japa, é Não, é a consequência. É. Não, então, quando que vem essa consequência? A hora que você começar a entregar um trabalho bom. Na hora que você Então, se assim, consolidar. Isso. Não é, vou começar aqui, vou começar Porque a ganhar. eu gosto e tal, Não, E né? às vezes É. os, Não, carros sim, mais, já, os sim. carros mais comuns, os carros mais simples são os que entregam mais retorno financeiro do que os carros premium. Às vezes você consegue ter um retorno financeiro melhor num carro comum do que num carro de alto padrão, entendeu? É o que eu estou falando, eu faço o trabalho de acordo com o que cada cliente precisa. Às vezes o cara de um carro de alto padrão, um carro premium, ele quer fazer só uma cerinha, ele quer fazer só um brilhinho, que é um carro que ele usa no dia a dia. Às vezes o carro tem um carrinho, a pessoa tem um carrinho mais simples e ela quer fazer um serviço completo, entendeu? Quer deixar o carro zero, no padrão zero. Então aí já é um serviço que agrega mais valor, entendeu? Então o carro, e assim, e as pessoas hoje em dia que começam, vai muito pelo carro, né? O cara quer trabalhar mais com o carro de luxo, o carro premium, né? É lógico, é mais fácil, é mais prazeroso de ver o resultado final, mas eu acho que não é o único caminho, né? A responsabilidade é grande. É grande né? perto do É, retorno. É isso que a gente tem sempre que avaliar. Eu falo assim, né? Principalmente para quem está começando aí. E assim, não é só o aprender, não é o fazer. E aí, assim, a gente fez um podcast aqui no começo do ano. E a gente estava falando de uma consultoria de venda de veículo e de um carro comum, igual o Fabinho está falando, de um carro premium. Porque são mercados diferentes, né? O consumidor é mais exigente, é bem diferente um carro do outro. E aí eu fiz uma comparação de se pintar um para-choque de um carro comum do dia a dia e de um carro premium. E aí o que a galera tem que entender, e muita gente que está de fora, principalmente o consumidor, ele não consegue fazer esse paralelo de falar assim, qual que é a diferença de eu pintar um para-choque de um Gol, um Polo, de um carro de entrada aí, de um Clio, de um Sandero, de um Kwid, e pintar de uma BMW. O trabalho da pintura em si é o mesmo, mas tudo que está em volta Exato. é bem diferente e vem do que você falou agora. É a responsabilidade desse carro
Da guarda, do da carro. guarda desse carro, porque você vai realizar um serviço que vai ficar lá 2, 3 dias dentro da tua oficina, dentro do teu espaço, né? Você tem uma certa responsabilidade também com tudo que envolve, né? É lógico que qualquer profissional que vá trabalhar no ramo de automotivo, ele sabe de tudo isso, ele trabalha com cuidado, mas acidentes acontecem, né, Fabinho? Por mais que a gente tome uma série de cuidados, tem coisas que fogem do nosso controle, né? É um acidente, cara. Às vezes, no desmontar ali, você tá com uma chave na mão, a chave escapa, risca, amassa. Cara, pode acontecer. Pode ter um problema físico. Isso. Né? Você está operando uma máquina, você tem uma queda de pressão, alguma coisa, você pode acontecer alguma Então, coisa. assim, o que envolve você risco. falou, a questão da grana, eu acho assim, para tudo que tá nesse meio, lógico que todo mundo. A gente leva a paixão no coração que é coisa, mas precisa do retorno financeiro, né? Na verdade, a paixão vem para você ter o prazer de De trabalhar fazer. com aquilo Isso. É que, na verdade, assim, tudo nasce... aí a aptidão, né, Japa? Isso. Tem muita gente que começa porque gosta e depois abandona, fica frustrado. Mas eu acho assim, tudo começa porque você gosta. Eu lembro assim, eu tive a referência, lógico, voltando lá atrás, quando você começou, né, cara? Então, tudo serviu de escola para mim, né? Desde, assim, lógico, gente, todos os lugares, todo mundo que passa por algum lugar tem alguma reclamação para fazer, mas eu vejo mais pelo lado positivo. Eu aprendi muita coisa onde eu passei, sabe, com muita gente. Até mesmo assim, eu comecei, na verdade, isso tudo vem do meu pai. Em casa, naquela época lá, vamos dizer assim, lá no começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. Lata pérola verde na mão. Não, porque era uma época, Nessa época que eu falo assim, não é que a gente é saudosista, é uma época que era comum o rolo de carro. Então, meu pai, ele tinha o trabalho dele e ele por fora fazia os rolinhos de carro. Tanto é que, assim, naquela época pouca gente tinha carro, né? Assim, no comecinho dos anos, finalzinho dos anos 80. E meu pai, assim, sempre teve carro e eu sempre andei em carros diferentes. Meu pai gostava muito do Opala, né? E eu via ele fazer pegava o carro meio judiado e dava um tratinho. Colhia na mão. Isso, daqui uma semana, um mês ele vendia o carro. Eu achava legal aquilo lá, brincava já com meus carrinhos fazendo. Você vê, sempre gostei de carrinho, de brincar, de fazer essas coisas no carrinho. E aí vem com aquele diplomata que você conheceu, que já era um carro bonito, que os outros carros que eu tinha não eram tão bonitos. Aí isso daí já estamos falando em 97, já começa a história da 3M, com os produtos com os Finesse, com esses produtos que entraram, já começa o treinamento em Sumaré, que é isso, a gente tinha que ir atrás. Então, assim, você ia lá num revendedor... Não tem essa avalanche de informação que tem hoje, né? Você ia de num produto, revendedor... revendedor dos produtos que bate na nossa porta para demonstrar produto, né? A tecnologia de produtos já... A escada era assim, diferente. Não sei se foi com você, foi assim, mas eu lembro assim, o primeiro curso que eu fiz, eu não conhecia nada. Na verdade, os primeiros carros que eu vi, polido com produto 3M, foi em 90, 91. Que a gente foi num evento de som automotivo e eu vi um Gol preto com um brilho. Eu falei, nossa, não é possível que existe isso. E aí eu vi esse sistema de polimento 3M. E aí eu fui atrás do revendedor, que era aqui na avenida. E o revendedor pegava o seu nome e escrevia você lá em Sumaré num treinamento que durava um dia, que era com o Samuel Rocha na época. E aí você foi trabalhar com ele, é isso? Aí eu fui, eu fazia uns polimentinhos na minha casa, vendo meu pai fazia, eu comecei a ter meus carros, comecei a polir em casa meus carros. Aí eu fui atrás do produto 3M que fazia esse trabalho bonito que eu vi nesse carro, lá em 91, numa feira de som automotivo. Você lembra que tinha esse campeonato de som, né? E nisso, você deixava seu nome ali no revendedor e ele escrevia você lá na 3M, você ia lá em Sumaré depois de 1 mês, 2 meses, você esperava um tempão para juntar aquela turma, aí você ia lá, passava um dia na fábrica lá, eles te davam um treinamento de como você aplicava o produto, como você fazia. Isso daí a gente está falando em 97, e isso eu fui 3, 4 vezes. Isso já era uma bagagem de conhecimento que quase ninguém tinha. Então a gente já conseguia dar um resultado naquela época muito bom. Pro padrão que a gente tinha lá, muito acima da média. Por recurso que tinha na época, muito né, acima Fabinho? da média, que era 3 produtos. Hoje foi o que o Japa falou, a questão, a infinidade de produtos que você tem, Produto, tecnologia. Máquina fazer também, a mesma né? coisa, ia tudo para chegar no mesmo objetivo. E até o próprio, como fala, processo, né? O processo conta muito também. Você juntar o processo com a tecnologia de compostos e máquinas e, enfim, boinas. Então, hoje está muito avançado. Isso Não facilitou tem- não muito a tem vida, facilitou muito. comparação, O resultado hoje é 1000 vezes melhor. Ricardo, A facilidade, né? E assim,
falando disso que a gente falou, o que você sente dessa galera que vem nos treinamentos? O que você vê mais frequente? A galera vem e permanece no ramo, ou às vezes acontece muito disso aí que o Fabinho falou, o cara vai pelo impulso Na verdade, e acha que vai ser tudo um mar de rosas, que ele vai abrir a estética dele lá e vai polir 2 carros por dia e ficar rico. também, o pessoal, na verdade, de todo o ramo, até gente comum, pensa hoje no imediatismo, né? Que é tudo para agora, né? Para rápido, né? Então, assim, querem viver a vida porque amanhã não vai estar aí. Então, a maioria pensa assim, né? Então, eu vou começar a trabalhar aqui agora, vou catar uma Mercedes, vou cobrar 3 pau na Mercedes e vou rachar de Até ganhar. algum Isso aí, produto, né, já isso está aí é o direcionado para pensamento essa que os caras proposta têm. hoje também, né? Alguns produtos o pessoal faz muito com essa ideia também. Ó, você passa esse único produto e já está pronto, cara. Mas Você já vai ganhar um dinheirão. Já. Mas tem esse nicho que Existe tem também a como necessidade. vender. Né? Não vem assim com o intuito de começar pequeno, né? Então a gente tem que Ele já quer começar tem que grande. tem que moldar isso aí, porque eu não vou montar um estúdio top e eu começar. Mas para que você vai fazer isso se você não tem nem o treinamento, né? Então assim é a mesma coisa que você fazer a administração de uma empresa que você nem existe ainda. Então para que você vai treinar a administração da empresa sua que não existe ainda? Então, eu acho que você tem que começar no profissional, ter aquele treinamento e começar a entregar assim, entre aspas, porque geralmente eu peço para pegar um carro de parente ou alguma coisa assim, fazer, né, os primeiros 5 carros e começar assim. Então, o pessoal já pensa assim, não, vou pegar uma Ferrari, vou pegar uma Lamborghini. Não, isso aí é o pensamento deles. Só que o que acontece? A gente não trabalha focando na classe, No prêmio. na classe social. Não pode focar só nos carros premiums, né? Por quê? Porque tem muita gente que não quer fazer esse tratamento nosso. Então a gente tem que tratar com o quê? Com a personalidade do cliente. O que é personalidade? O cara que gosta de ver o carro bonito. Ele vai pagar, mesmo sendo de uma classe média, até classe baixa. Tem um pessoal que fala assim, eu estou juntando um dinheirinho Para fazer o serviço. para fazer o serviço. E se Deus quiser, ano que vem eu vou fazer. Esse é o cara mais prazeroso de fazer o serviço para ele, entendeu? Então a pessoa tem que entender que o cliente tem que gostar de carro e tem que estar disposto a pagar. Não focar naquele cara que tem dinheiro que nunca vai vir. Então, Independente, né, já? Porque eu falo assim, ó, o mesmo dinheiro, talvez, é lógico que os valores não são os mesmos, mas assim, o mesmo dinheiro que você vai receber do trabalho de um carro popular, talvez é o que o Fabinho falou, às vezes num carro premium você não recebe a mesma às coisa. vezes a gente vai cobrar até mais, né? E você Porque- está envolvido, na verdade, com um risco, às vezes, 3, 4 vezes, 5 vezes Muito maior. Né? Para ganhar praticamente a mesma margem. Muito maior. Então o pessoal tá usando muito isso aí para quê? Para tirar uma foto, fazer um portfólio, falar assim, não, eu fiz esse carro aqui, ó, olha aqui. Então daí a pessoa fica até sem jeito. Vamos supor, eu fiz uma Ferrari, mas só entra a Ferrari. Isso. Como que eu vou levar meu golzinho para você polir? Então tem muito disso. Então a gente não pode focar no. Ô, Japa, e eu vou falar pra você que eu tive isso na pele, sabia, cara? Eu senti isso na pele lá atrás, porque quando começou esse negócio de rede social, de postar, era Facebook ainda, antigamente, eu só me preocupava em tirar foto dos Carro carros, bonito. dos carros caros. Eu sempre não, né? No começo eu pensava assim, É que, na verdade, a gente acaba se enganando, porque é os que dão mais visualização, às vezes, é os que dão mais... mas não é isso, Fabinho. Eu falo assim, eu tirava a foto porque era diferente, não é um carro que você vê no dia a dia, não é um carro tão comum. E aí, por diversas vezes, não só comigo, mas lá com a nossa secretária lá da R100, teve gente falar assim, falar pelo telefone, tá? Eu tenho receio de levar o carro aí, porque aí só mexe com carro de rico. Sim. Aí só mexe com carro caro. E aí, assim, a gente aí, às vezes, algumas pessoas vinham fazer orçamento e falavam, pô, mas seu valor ainda é mais barato que o outro lá. Então, assim, e essa imagem, né, que a gente fala da rede social, da internet, fala assim, postar a Ferrari lá, legal. Quantas Ferraris tem? Né? Pô, o cara fez uma Ferrari, o cara mexeu numa Ferrari, legal, mostrou a competência e confiança de um cara entregar uma Ferrari. Mas assim, quantas vezes você vai fazer essa Ferrari? E aí talvez você pegar um carro comum lá, que o cara usa no dia a dia,
você faz lá 3, 4 vezes no ano. Falando do negócio de vocês. Sim. Falando do meu negócio, talvez se o cara bater o para-choque lá 2, 3 vezes, 4 vezes no ano, eu vou fazer muito mais do que uma Ferrari que ele usa Sim. Sim. uma vez a cada Na um verdade, mês, 2 meses. Os supercarros, eles não são feitos para usar no dia a dia, né? E isso, Então, assim, é o que eu tô dizendo. A probabilidade de você mexer nesse carro de novo é muito pequena, né? tem, igual os carros antigos, né? O Fabinho, ele fica lá na garagem ali, eles ficam quietinhos ali, só com a poeirinha, então ele só passa um espanadorzinho, bate um ar e entrega, né? Então, Ô, Fabinho, falando nisso, já que o Japa puxou esse gancho, fala pra galera aí o que é esse novo projeto da Autopolish Garage, porque assim, o nome é garagem, né? Que é, Na verdade, que é essa ideia que nasceu e qual que é esse propósito que você tem aí pra esse novo projeto? Na verdade é isso, né? Eu já venho no ramo da estética há muito tempo, né? E hoje, assim, como eu vi, até se você pegar algumas fotos antigas minhas lá do Facebook, você vai ver por onde eu vim passando. Então, quando eu montei meu segundo comércio, um pouco menor aqui lá no Vila Neri, eu já tinha alguns carrinhos guardados ali. Quando eu estive olhando as fotos esses dias, eu vi, não sei se chegou a ver, já tinha um carro que era de um vizinho nosso lá da Rua Larga, do Zé do Gás, daquele Monza branco dele, foi um dos primeiros carros que eu guardei, pode-se dizer, garagem, né? Falecido Zé do Gás da Rua Larga. Então, assim, lá começou os carrinhos antigos, aqui nessa garagem aqui em cima. E aí eu vendo essa necessidade, eu conversei com assim, os clientes mais antigos que tinham garagens, barracão alugado, com carro guardado, mas tudo abandonado. Eu tendo meu carrinho também antigo, sofria muito também com esse problema. Chegava num domingo, queria andar com o carro estava sem a bateria, com o pneu murcho, porque o carro ficou parado ali 20 dias, você sabe, né? Murcha o pneu e Não tem bateria. entendeu? Então esse negócio, o carro Não o carro pega. tá empoeirado, você fala assim, eu vou ter que lavar, deixa para o próximo final de semana, e o próximo final de semana já virou um mês, tá mais sujo ainda, e o carro antigo vai ficando lá. O cara às vezes acaba até vendendo o carro porque ele acaba não usando, porque toda vez que ele vai usar tem algum probleminha para resolver. O objetivo meu hoje da garagem e tem muita gente que quer ter um carro antigo e não tem onde guardar. Não tem onde guardar, que vai sujar o porcelanato da garagem dele de óleo, tem esse problema. Lá pode vazar óleo que não tem problema, quanto quiser. Mas a gente brinca, mas é isso mesmo. O carro antigo ele tem alguns inconvenientes, que às vezes a pessoa que está disposta a ter o carro antigo, ela tem que saber isso, né? Ele quebra, ele dá uma dorzinha de cabeça, ele está sempre tendo que fazer alguma revisãozinha. E para quem trabalha, para quem não está envolvido com isso, é complicado. Até mesmo para achar um profissional que mexe com carro antigo. Você mesmo está no ramo da funilaria, é complicado trabalhar com muito pior do que um carro novo. Sim. Não é verdade? Então, eu falo assim, hoje eu estou com um barracão fechado lá. Tem assim, eu falo, nem são nem clientes, são amigos meus praticamente, né? Porque confiaram em mim e me deram essa força para eu tocar esse projeto, que eu já estou acho com uns 20 carros lá, mais ou menos, que você viu aí, né? E agora no futuro próximo, tenho combinado assim, mais nada ainda formal, né? Para tentar montar um outro barracão, entendeu? E aí você dá toda. Você deixa o carro preparado para o cara andar no final de semana. Na verdade, os carros Limpo. ficam parados lá, né? O cara precisa me avisar, porque como eu trabalho sozinho, entendeu? Olha lá. Esse carro aí, o cadete é o meu, né? Ô Japa, aquele já estava polindo. O polimento ficou Vamos bom lá. aí? Esquecer é juiz de polimento. Nós já vamos falar do evento daqui a pouco, mas dá uma nota aí para esse polimento, já. O Japa já entregou eu num polimento, não deixou ganhar. Como assim? Já julguei. Já julgou? Já classificou. Você tá brincando? Conta essa resenha aí, conta essa história pra gente. É que assim, né? A gente acho que tem que separar a amizade e o nervosismo da hora lá. E, Sim. assim, porque é um negócio intenso, né? O campeonato de polimento é um negócio intenso. Tá lá, os participantes, eles estão nervosos. E, A torcida em volta. eu mesmo nunca poli aquelas peças, né? Então, eu não posso falar nada, mas é bem tenso. Então, acontecem os erros. E eu tenho que levar em conta todos os erros. Não é porque eu tenho amizade com o Fabinho que eu acho que você vai ter que passar ele. Então, tem que ser justo, né? Não, e Sim, eu com certeza. reconheci. O que ele Então, viu, eu também errou. quando eu entreguei a peça, eu já tinha percebido também, Então, né? acontece. Hoje tem campeonato de tudo, né? A gente tem campeonato de martelinho, campeonato de detalhamento de carro inteiro, tem de campeonato de capô. O de que capô por é tempo. emocionante, que é por tempo, entendeu? Então não adianta você falar assim, eu sou o melhor polidor. Você tem que fazer naquele tempo ali, cara. E são capô, é original ou é Não. repintado? Repintado, com Repintado. verniz duro, Bem sete lixado. camadas de verniz.
Eu não sei os É, nomes dos vernizes lá, essas peças são preparadas para são o campeonato já? preparados pelo Nivaldo ainda. É? É um cara fera lá de São Miguel, ele de pintura, ele pôs uns vernizes lá duro, ele falou, isso aqui os caras vão sofrer. É difícil. Não é fácil, não. Vira um vidro, Não é verniz. fácil porque é aquela coisa, é o tempo, você não pode deixar a peça aquecer, porque normalmente no dia a dia você não trabalha com um pedaço pequeno, você vai, não deixa a peça aquecer, né? Eu mandei uma Ranger minha para um cara polir aí uma vez, o cara ficou uma semana reclamando. Ela fez uma pegadinha esse comigo. verniz Um é verniz duro, duro. esse Não. verniz não sei o Ele quê. deixou o verniz, ela não tinha dado cura, e depois levou lá pra mim. Aí ele vernizou de novo depois. Ele falou Tá que podia, bom. mas ele vernizou de novo. Tá bom. O pintor é sempre. O pintor é assim, o pintor ele é o médico, o polidor é o enfermeiro. O pintor, cara, pra ele, se vira polidor. E na verdade, Mas tem muito, na verdade, assim. Na verdade, o polidor salva muito o então, mas a pintor. gente tá brincando, é isso que eu ia falar Não, agora. só que o pintor, na verdade, ele vai fazer aquele grosso. Ele tem que nivelar a peça, mas não tem que detalhar o carro. Exato. Claro São que, profissões claro que você diferentes. pode até agregar o detalhamento e entregar o carro pronto, mas assim, sairia um pouquinho mais caro. Por quê? Porque você vai ter que ter um cara que faz o detalhamento lá. E outra, se o cara errou ali na pintura, não tem quem salve. Não tem Então, conserto. E pra então, você ter uma vaga de a- detalhamento dentro às da oficina vezes é difícil É também. impossível. É impossível. É assim, eu falo, na oficina é o polimento técnico, é o Sim. cara que sabe polir repintura, Sim. né? É totalmente diferente do trabalho estético, né? Então, tem Totalmente muita diferente. gente que vai lá na estética e fala assim, ó, o rapaz da funilaria ali falou que para trazer aqui que você que vai fazer o polimento da funilaria. Mas eu falo, mas como assim, cara? São O cara tinha os- que ter te entregado mais ou menos pra mim. Isso. Até porque ele sabe Exatamente, onde ele então. pode lixar mais, onde ele Sim. pode lixar menos. Quantidade de verniz que ele Quantidade de usou para verniz, saber o tanto que ele pode exatamente. lixar, Aí eu né? olho o estado do carro e falo, não, deixa pra lá. É duro porque você assume uma responsabilidade, né? A partir do momento que você fala, eu vou resolver, você tem que resolver. Aí você danifica a peça. Pro pintor, se ele danificou, ele volta para. Agora, você voltar um carro pro cara, voltar na oficina para remarcar um dia de novo. Não, e assim, a repintura, né, gente? Eu falo assim, toda repintura tem, às vezes, a probabilidade de dar um defeito. Caiu uma sujeirinha, caiu um cisquinho, às vezes o pintor dá uma escorridinha. Eu imagino assim. É né, meio que normal na oficina de funilaria e pintura. E assim, a técnica para se tirar isso aí, não que vocês não saibam, mas não é o foco, né? Exatamente. Na verdade, os carros originais estão vindo com muito defeito. Defeito, né? Muito defeito. Muito defeito. Eu já vi bastante Muito carro cisco. original, além do cisco, Ondulação. ondulação na estamparia da chapa. E aí isso mostra, se você colocar numa lâmpada de polimento lá, vai mostrar muito mais. Quando a gente fala eu uso muito lá a lâmpada do martelinho, né? E aí você consegue ver a ondulação da chapa. Mas assim, corroborando o que você disse da qualidade de pintura, o que eu tenho notado, A régua baixou muito. a régua baixou muito na quantidade de verniz. Hoje vem muito, muito menos verniz do que se vinha antigamente. E a questão de manchado, pintura manchada mesmo. Você pegar branco pérola, próprio prata, você pegar algumas montadoras aí é de chorar. E algumas pinturas sem brilho. Isso, cara. Carro zero de sem chorar. brilho, totalmente sem brilho. Mas aí, Fabinho, por isso que vocês vendem o trabalho no Sim. carro zero. Porque eu já tive cliente falar assim, ó, mas eu tô comprando um carro zero, eu vou ter que levar lá pro Uras para fazer uma vitrificação, fazer um polimento. Vai, cara, porque assim, o trabalho que ele vai fazer lá é totalmente diferente do... Por isso que assim... E aí eu falo assim, eu falo pro cliente meu lá, Fabinho, que às vezes não é nem o brilho por si só, mas a proteção, Sim. né? Que ele vai estar colocando uma vitrificação em cima. Tem alguns caras que assim, escolhem o carro pela cor, né? Ah, essa cor é linda, maravilhosa e tal, mas aí o cara não quer fazer uma vitrificação, não quer pôr um PPF que vá proteger. Primeira coisa de passarinho que vai cair lá em cima vai derreter o verniz daquilo lá, já foi a tinta do carro dele. Então, assim, às vezes o cara investe uma puta grana no carro, escolheu a cor, pagou a mais pela cor
e não quer gastar talvez uma vitrificação ou até mais num PPF para proteger aquilo lá. E, na verdade, que nem mesmo a vitrificação. Na maioria dos casos, que o carro tá zero, o cara acha, eu vou parar o carro lá, ele vai passar um vitrificador, em 4 horas vai estar pronto, eu vou lá buscar. Mas isso é o serviço que é vendido na concessionária. Isso, eu não E queria aí- falar, mas é isso daí, entendeu? Não, mas aqui a gente fala, cara. A gente já falou de concessionária Porque aqui que e não estamos acontece? falando mal. Assim, a gente, a Mas pintura, assim, ele o quer vender um cliente, produto de prateleira e não é um produto assim, de e prateleira. o cliente, ele acha que o carro ele é zero, às vezes no painel, só que ele esquece que às vezes o carro foi feito há 5, 6 meses atrás, tá no pátio da fábrica, depois ficou antes da montadora, veio na cegonha, no transporte, às vezes ficou uma semana, 15 dias na rodovia, Sol, chuva. chuva, passou na frente do poeira. cara, tava pintando um portão, às vezes a gente pega carro zero com pulverização. Só que daí, na verdade, o pessoal da concessionária, eles acham que, assim, qualquer coisa já tem que ir com um método agressivo. Então, eles não Sim. vão pela lógica, né? Que o Porque carro não- é zero, que eu não Sim. preciso agredir Mas aquele não tem verniz. conhecimento Então, dos tem produtos também, né, já? Então, é do Eu- processo, na não verdade, tem muito- conhecimento. Muito processo. E aí, assim, o que eu vejo, Fabinho, disso aí é o produto da prateleira. O cara vende lá, vou vender uma vitrificação, vou vender uma vitrificação de plástico. Quer passar o produto no plástico. Então, mas eu ofereci muito treinamento para esses profissionais que vendem dentro da concessionária. E eles acham caro isso. O que iria sair muito barato para eles, que iam vender assim, E agregar- 100 vezes E mais. agregar né? um valor muito Então, maior no carro. Ele talvez, acha né? caro o Até quê? o treinamento. O O treinamento. treinamento. Até vamos supor, eu vou numa concessionária da cidade e vendo um treinamento desse. Até eu tenho a chance de perder esse cliente que vai vir com o carro estragado para mim lá, sem critério nenhum. O cara faz o polimento, então o cara vai lá para arrumar. Aí eu dando esse treinamento lá dentro das concessionárias, o que vai acontecer? O carro meu, não vai vir. o meu serviço vai diminuir. Sim. E mesmo eu oferecendo esse serviço, o cara não quer. O cara não não acredita, quer. o cara acha que não, Por quê? que não existe essa necessidade. Porque ele acha que é Mas caro. isso Mas também eu já é. vi muito Então, caso, de o cara acontecer isso que você falou, o cara pegar o carro zero lá e colocar o vitrificador em cima sem Muito, fazer nada. muito. Eu Sem vou falar fazer pra você, nada, ó, Ricardo. assim, O até cara, existe- o cara lava É. o carro, seca e vem com o vitrificador em cima. Sim. E na hora que você coloca. E não é só lá também, não. Existe também até na nossa profissão aí, pessoas que fazem Na isso. verdade, Entendeu? é É que assim, o cliente, tem muito cliente que não tem um olho tão Clínico. treinado para avaliar se o carro. Se tá, às vezes o cara, a proteção ela oferece. Depois que você aplicou, precisa ver a durabilidade da proteção. Até em hoje cima. vem, né? O serviço fala assim, ó, vitrificar meu carro lá no concessionário, você olha para mim. Não posso olhar, é antiético, né? Chega a ser lógico, antiético. lógico. E aí, o que Não você posso. faz nesse caso, Japa? Não posso ver. Você Só fa- se ele, caso ele vê que o carro tá feio, alguma coisa assim, não, eu quero fazer outro serviço. Aí já não me diz respeito, então eu vou cobrar o valor. O teu meu trabalho. só Sim. isso. Juiz você é só no evento. Juiz- Fala do evento aí então, Japa. Que vai ter o EDA agora. Expo Detail Auto. Vai ser em Limeira, é isso que você falou? Americana. Americana. Americana, 25, 26 de julho. 25 e 26 de julho. Você que está nos assistindo, já põe na sua agenda aí, 25 e 26 de julho 2026. de 2026. Vai ser um evento nacional, Japa. O que vai rolar lá? Fala pra galera aí. Tudo que se diz respeito à reparação e proteção do veículo. Então, seria pintura, estética automotiva, martelinho, PPF, insufilme. Vamos ter campeonato de martelinho, isso aí já está praticamente confirmado. Capô também, que era a nossa área, a gente vai levar o campeonato de capô para lá. Carro ainda não tenho certeza, mas capô é certeza que vai ter o campeonato de capô que o Fabinho vai participar Sem lá. cortar, você vai participar, Fabinho? E- Hã? Gosto. Vai participar? E tem Nós vamos estar lá para ver o E resultado, vamos hein? deixar o japonês julgar com imparcialidade. É isso aí, já que ele é o E julgador não do vou evento. perder amizade com ele, se ele me reprovar. É que dessa vez, sou eu e o Albert, que é. Quantos jogadores são, Japa? Agora a gente não tem confirmado. Quem vai cuidar dessa parte Quem é vai ser o júri técnico? Um outro rapaz, o Eduardo. Agora, o Albert, que é o meu sócio que a gente está organizando, é a gente que cuidava dessa parte de campeonato. Então, a gente está nessa parte de organização, então não tem como julgar, né, também.
E vai ser bom que o pessoal que trabalha na estética quer agregar alguma coisinha, quer agregar um martelinho, né? Então vai ter o pessoal do martelinho, não tem muita. Quem está na estética, ele não tem muito contato com o pessoal do martelinho, né? Então vai ser legal que num evento Vai ter esse juntar pessoal toda essa galera. pintura também, pessoal que quer fazer um reparo rápido, por exemplo, tá lá na Um estética, retoque. um retoquinho. Ah, já vou polir esse carro, então eu vou fazer esse retoque ou uma micropintura até, né? Hoje tá E na hoje, moda assim, também, na verdade, o ramo da estética envolve muita coisa. Muita Se você, assim, que nem no meu E- caso, e que o trabalho cliente- sozinho, e a o gente tem cliente que... se confunde também, viu, Fabinho? Ah, você faz isso, mas não faz esse. Então, Então, assim, não é nem agregar, Japa. Eu falo assim que é necessidade hoje. É. Porque tem certos tipos de serviço, porque o cara fala assim, mas isso aqui você não mexe? Que nem às vezes eu recebo muito carro lá, estragou o puxador da porta. Cara, não é um serviço que a gente faz, mas o cara né, já chegou a Sim, falar para ele, pô, sim. mas você desmonta a porta para fazer, dá uma olhada aí para mim. Sim. Então tem certas coisas que não tem como você falar, eu não faço isso, Sim, né? Não, e outra que a gente fala. E na estética é isso, né? Sim. O cara sim. vai com um risquinho lá pequenininho, às vezes, pô, você tem que Eu não agregar sou ali. pintor, mas eu tenho que pincelar, às vezes, Isso, risquinho, dá um fazer alguma trato, coisinha, né? assim, Não, então, porque daí ele vai aumentar o ticket médio dele. Também. O pessoal tá reclamado por quê? Ah, lavando o carro, às vezes tá chovendo, ele para a agenda. Aí o que você vai ter lá? Pintura. Pintura não depende pintura não, um retoque, né? Não depende da chuva. Do tempo. Secou, você manda embora. PPF, você pôs o PPF lá, manda embora. Entendeu? Agregar por dentro. serviços, né, já? Aí você justamente para aumentar esse ticket médio, que o pessoal não tem gente que só na lavagem não está conseguindo pagar praticamente as despesas, né? Ô, E a Japa, gente tá- e esse evento, então, vai ser o primeiro que vocês estão fazendo, Primeiro. isso? Vai ser o, Esse ano vai ser o primeiro. o piloto aí em 2026, vai ser Mas já vem coisa boa aí. com certeza. Que muitas coisas que a gente vê no dia a dia, precisa no dia a dia, a gente já tá colocando ali na feira. Né? E aí, com certeza, na feira vão ter representante de produtos e tudo mais também, né, Japa? Então, assim, para quem tá nos assistindo aí, já é do ramo, ou tá pensando em entrar, ou é entusiasta também, como o Fabinho era lá quando ele começou na garagem, é um belo lugar e um belo evento para você. Entusiasta, robista, né? Porque vai ter produto para tudo quanto é tipo de tratamento, né? Desde o mais simples até o mais elaborado. Então, vamos ter desde o shampoozinho ali com cera até o vitrificador na parte estética. Daí tem o martelinho, tem a parte de pintura, que a parte de pintura eu não entendo. Quem entende é você, né? Então, vão ser as fabricantes, Entendo as mais ou empresas que menos, vão- eu já. Uma coisa que a galera fala pra mim, fala, pô, mas você não é pintor, você não era do ramo. É que assim, hoje eu tô à frente da R100 há 13 anos. Então, assim, a experiência que eu adquiri em conhecimento técnico em pintura automotiva é muito grande. Mas assim, eu nunca fui um profissional. Se você falar para mim hoje, você pinta um carro? Eu não sei pintar. Talvez se eu pegar lá de tanto ver e tentar fazer. Mas o importante no seu caso é manter uma equipe. Isso, não é fazer uma função. Mas pela instrução, né? E aí é o que eu falo. É difícil, eu é falo muito assim, difícil você fazer uma equipe boa. Sim, é muita coisa. Eu né, falo cara? assim, são muitos profissionais envolvidos, né, Fabinho? Exatamente. Não é só o pintor, né? É o preparador, é o montador, o próprio polidor. Então, hoje no ramo da Todos. estética tem isso. Tem o cara, ele pode optar, que nem no meu caso, já também está fazendo meio que assim, a gente trabalha praticamente sem mão de obra de terceiro, trabalho individual, mas também faz um trabalho pequenininho, poucos carros. A pessoa que opta por um trabalho... Poucos carros, não, eu falo mais focado, Fabinho. mais focado assim... Eu acho assim, vocês dois são dois profissionais focados, Sim, cara. E tem cliente para todo tipo. Com Tem cliente certeza. que não quer um trabalho focado, Isso. quer um trabalhinho É o cara do lava rápido. rápido. E tem, É o cliente do lava rápido. para todo mundo. É o cara que vai passar a serinha líquida lá e beleza. No ramo da estética, se o cara quiser fazer um trabalho igual de uma oficina também, quiser ter o martelinho, o PPF, não falta, ele consegue colocar ali 10 profissionais cada um numa função diferente. O duro é isso aí, assumir esse papel que você assume aí. Que é a responsabilidade de formar uma comandar equipe, todo mundo. Exatamente. É isso aí. Ô Fabinho, mas aproveitando, nós já falamos do evento aí do Japa, mas vamos voltar lá na garagem. E aí você detectou essa necessidade do mercado
de deixar esse carro pronto para o cara usar no final de semana. No final de semana. Então, qual que é a proposta? Você vai deixar esse carro limpo? Sim, a proposta seria mais ou menos essa, né? Vamos dizer assim, eu atualmente estou mais com alguns carrinhos antigos, porque assim, já vem faz tempo isso daí comigo também, né? Não foi orgânico, não foi nada planejado. Acho que até porque a gente gosta também, já cresceu nesse meio, né? E gosta de manter esses carros em dia andando. Para mim é um prazer, cara, trabalhar com carro antigo, né? Então, assim, a proposta seria o quê? O cara deixar o carro lá, ele tem um evento marcado, ele me liga na quarta, na quinta-feira, um dia antes, 2 dias antes, ó, deixa o carro pronto para mim. Eu vou ligar a bateria do carro, que vai estar desligado, eu vou conferir os pneus. Se ele precisar, eu posso ir num posto pertinho. Às vezes ele pode precisar, nesse meio tempo, de um retoquinho no para-choque, como já aconteceu de eu levar ele para você que está próximo. Ou, entendeu? Você dá uma assessoria para o cara ter esse carro antigo, para o cara cuidar. Chegou no sábado de manhã, que ele vai num evento, que ele vai curtir, aí ele vai lá com o carro dele, deixa o carro dele lá, pega o E carro, sai com o carro antigo. curte. Na segunda-feira de manhã ele vai lá, larga o carro sujo. Se teve algum probleminha, ele já me fala. Durante a semana eu vou procurar um profissional para fazer esse reparo para ele. E vou guardar o carro lá de novo para a próxima vez. Ô, Japa, eu acho que, na verdade, esse novo projeto dele aí, ele não quer mais pôr a mão na politriz, cara. Na máquina. Eu acho que ele tá querendo pular fora do ramo. Eu acho que enjoou das máquinas. Não. E ele fala carro antigo, mas quando ele era mais novo, era moderno os carros. Então eu só, né? Não, é que é legal, cara, você trabalhar. A gente fala carro antigo, mas assim, é legal você trabalhar nesse meio, porque é assim, cara, é prazeroso, sabe? Porque são carros que têm história, né? Então, quando era uma época do carro que o carro tinha história, né? O carro carregava uma personalidade, não que hoje, vamos dizer, desmerecendo os carros atuais, a gente vê até as categorias dos carros antigamente, né? O esportivo era esportivo mesmo, entendeu? O carro, vamos dizer, o popular era popular mesmo. O perfil mudou muito, né, Fabinho? E é o que eu falo assim, esse lance que vocês falaram até agora, do cara que cuida do carro, o cara gosta do carro, a própria compra e venda do carro mudou muito. É isso que eu ia falar. Eu sinto isso porque assim, ó, num passado não muito distante, se o cara fizesse um risco lá no carro, vou fazer um retoque. Vou ter que pintar o capô, vou ter que pintar uma porta. Era o fim do mundo. Sim. Pô, o meu carro vai ser retocado, o meu carro vai ter isso aqui e tal. Hoje, né, eu estou dizendo o que funciona em 80% dos casos e no dia a dia. O cara vai lá fazer a troca do carro dele, o cara dá uma olhada no estado geral lá, faz a cautelar se não aponta nada de grave. E é o valor médio lá, tabela FIP, o valor médio que está no mercado, o cara troca de carro e segue o jogo. Até porque é muito carro andando, bem diferente desse mercado que nós estamos falando lá atrás. O que a gente, aí voltando naquele assunto que a gente estava falando, se o profissional hoje está sem trabalho, ele precisa rever os métodos dele, porque a gente está num lugar aqui que tem muito carro. Então tem o serviço para o cara exigente, que quer aquele serviço detalhado, tem o serviço rápido, igual você está falando. Cabe do profissional identificar o que o cliente quer e direcionar o trabalho dele para aquilo, não para aquilo. É lógico, se o cara vier perguntar para mim, eu sempre vou querer vender a vitrificação mais completa, o polimento mais completo, porque eu acho que é o que fica mais bonito para mim. Mas não é às vezes o que o cara tá buscando. Na maioria das vezes não é, entendeu? Isso daí. E aí, com isso que você está falando, é o que o Japa diz também. Esse nicho de mercado que vocês pegaram, esse foco, é o cara que procura também esse trabalho diferenciado, não é o cara do polimento de lavar rápido, aquele polimento rápido. Às vezes eu escuto umas coisas na oficina lá já, porque fulano me cobrou R$300 para polir o carro. É que na verdade ficou popular essa parte de estética, ficou popular de um tempo para cá, né? Não é tão antigo assim a parte de estética. Eu acho que na verdade, Japa, gourmetizou o nome, né? Social, porque assim, o cara que tinha um lava rápido antigamente, hoje ele virou detalhamento, virou estética. Só que daí o que acontece? Ele só virou detalhamento, né? Então ele não acompanhou é o mesmo. Isso, aí você falou mesmo. E aí ele não acompanhou essa evolução. Às vezes você pega o cara lá que é antigo de lava rápido, o cara tá naquela ainda da Pastivax. Então a massa de corte, um lustro e a Pastivax no final. Coisa em todo ramo, até de pintura, de detalhamento. O cara tem
um dinheiro para investir, vai lá e investe num local muito top, só que não tem essa experiência que a gente passou, do que passou, e nem não tem nem intuito de aprender, ao menos. Isso Aí é Então, importante, Felipe. acaba E assim, né, Japa, que tem, ele vai muito pelo tem uma ambiente. galera que pensa assim, fala assim, eu sei, a vida inteira eu fiz assim, eu não vou mudar. Sim. No meu ramo eu vejo muito isso. Você Isso que eu ia pega um falar. pintor lá, você fala assim, pô, você compra uma baita de uma pistola de pintura lá, de verniz, para entregar mais rendimento, leque maior, brilho, que o acabamento que ela dá. Eu nasci assim, vou Aí, morrer assim. aí né? você pega um cara lá que é um É isso baita que eu ia profissional, um falar, belo Felipe. pintor, mas ele quer trabalhar com aquela pistola de 10 anos atrás, de Há um- 15 anos há atrás. uns- É limitado. É limitado. Então, Limitado. eu acho que isso acontece muito também. Eu conheço gente que ainda insiste. Na verdade, assim, um cara que eu conheço que era contrário de usar rota orbital aí era bem cabeçudo, mas muda assim conforme tem- É, a o que eu amizade, falei. assim. Tem que mudar. É o que eu falei. Tem uns caras que ainda insistem em Mas ficar isso só faz na, um tempo já, só né? na rotativa. Não é. A gente tem O que lance ser- das a gente tem que rotas ser, orbital hoje, o acabamento dela é bem melhor. Pode falar o que se quiser. Mas na verdade até propostas diferentes, né? Também. Uma orbital da rotativa, a proposta de trabalho de entrega é diferente também. Por isso que dá o acabamento melhor, porque ela é feita para o acabamento mesmo, né? Não, sim, o cara tem que E usar. aí, mas é isso. Pode começar na rotativa e terminar com a orbital, né? Mas daí veio o pessoal, os influencers aí, e falaram que inventaram a estética, de detalhamento, né? Então tá muito disso aí. E não, isso aí vem lá de trás, né? Da época do Orkut, tinha um grupo, pessoal lá, até daqui da cidade, o Rafael Sense. O cara já participava de grupos de americanos aí, então ele passou muito conhecimento para muita gente aí, entendeu? Então, O Rafael é o cara que dá cara treinamento daqui, aí também, né? Ele tá mais E focado ele é no daqui da lance de cidade. treinamento, né? Então, tinha muita coisa que a gente estava atrasado. Então, nesse grupo, a gente foi com essas, como fala, com essa tecnologia, informação toda, foi evoluindo. Acho Então, que o não Rafael- foi da noite para o dia. O que Rafael aconteceu nem tá isso. mais na cidade, tá morando fora agora, Não, tá né? morando aqui. Tá morando aqui? mora aqui. Isso é exatamente isso daí. Uma feira igual, um evento igual esse que o Japa tá fazendo aí, que ele tá participando aí, é legal por causa disso, entendeu? Muito network, Te traz muita muito- informação e às vezes não é, às vezes é com um outro profissional que você senta ali na mesa para comer um lanche, um negócio, e senta um cara do seu lado e você começa a falar de um problema que você tem lá no E dia a o cara dia. já passou por E o isso. cara também tem, e às vezes o cara resolve com uma técnica simples, ele fala para você, pô, será que isso funciona Mas mesmo? sabe quando que a gente percebe isso? Quando a gente vai lá e fica 3 dias. No nosso evento tem 2 dias, tá? Mas assim, Com 3, várias- 4 dias e com a várias gente pessoas. não cansa É. do evento. Aí, Então, conversando por sobre quê? isso daí o tempo todo, né? Porque Ô, Fabinho, por conta disso. eu tenho o que eu falo, essa troca de conhecimento, principalmente quem é da estética. Eu aprendi uma coisa com o antigo tocar. Que tocar vem de lavar rápido, mas quantos anos o tocar, Sim. o toco, Sim. tem de polimento de carro? Sim, Hoje sim. ele parou, não faz mais, Uhum. mas ele tem um conhecimento muito grande no Sim. polimento. E ele não é o cara da estética, nada disso, ele é o cara raiz. Isso que é legal. De lavar rápido. Lava rápido mesmo. E ele me ensinou uma coisa que esses dias eu apliquei para um cliente lá, que inclusive veio um carro de uma concessionária, a menina falou assim, eu não acredito no que você está fazendo aí, no que você fez e que você resolveu. O carro ficou embaixo de um prédio e caiu aquele resíduo de cal Nossa, é uma mancha terrível. na lata e no vidro. Sabe como tiramos? Limão. Já ouvi falar, já fiz também. E aí, assim, na hora que eu passei o limão e tirei aquilo lá, porque assim, eles foram lá na oficina para fazer o orçamento para pintar a tampa traseira e o teto do carro. Eles já tinham passado em 4 lugares que tentaram todos os produtos aí, não vou falar nome, conhecidos aí no mercado, Exatamente, hoje existe. e não saiu. Passaram o produto, passaram cera. Aí um dos caras que anteriormente falou, eu posso tentar lixar para polir para ver se sai, mas corre o risco de piorar. Hoje a gente tem, né? Produto próprio. Mas assim. Mas assim, eu tô dizendo Mas, o que eu aprendi lá na raiz. Sim, já, te serviu hoje. E serviu.
E aí, o que eu tô dando um exemplo, que eu falo assim, o que você tá me falando do produto, talvez se a gente tivesse sentado aí na mesa, igual o Fabinho falou, conversando aí, trocando ideia, e eu falasse desse problema que eu resolvi com o limão, você ia me falar, não, mas tem esse produto tal aqui hoje que você resolve. Eu vou falar. Então, esse conhecimento não tem preço, não é escola, não é um Não é. que vai te ensinar, Não, há né? muito tempo atrás, Quando desculpa não interromper. tinha esses produtos aí, eu Há muito tempo atrás, eu comprava um disquinho, você sabe dessa marca conhecida, Você redondinha, me ensinou cara. essa. Mas Você quem me me ensinou, ensinou quem essa. me ensinou foi ele, cara. Ah, então eu vou tirar o crédito seu. Foi ele que me ensinou. Puta sacanagem, cara. Ah, Inclusive, O bico. inclusive eu ensinei um cara a fazer isso, ele falou, não acredito. Eu falei, foi o Fabinho que me ensinou. Não, eu falei assim, Ah. eu comprava aqueles discos, pagava caríssimo esse aqui, mas por quê? Você não compra o bico lá e não coloca? Pra galera, É mesmo, pra galera cara? que tá assistindo aí, eu vou falar o que é o bico. Quando a gente vai remover o friso, principalmente friso, calha de chuva, que usa dupla face na lata do carro, a gente que é do ramo compra um disco, parece uma borracha, né? Que você coloca numa ferramenta Que era importado rotativa. na época. Pode ser uma furadeira, ou a gente que tem uma micro retífica, coloca na ponta e você passa em cima dessa E ele acaba, dupla né? face. Ele acaba rapidinho. E ele acaba, assim, o atrito da borracha é como se você estivesse apagando mesmo a lata e ele remove aquela dupla face. Só que ele acaba muito rápido E custa caro. e custa caro. Esse gênio, quer dizer, esse agora, Foi né? ele que arrumou essa história aí. Esse Provavelmente deve ter Mas aprendido foi, com alguém também. sim, Tá foi certo? ali no meio ali É. do pessoal. Esse gênio viu que se pegar um bico de pneu, né, novo, aquele, principalmente tem alguns bicos que a bola que fica dentro da roda é maior. E aí coloca e ele faz o mesmo serviço, gasta menos. Eu E devo o, ter um vídeo no meu perfil. Viu? e o bico custa R$1,50. E depois que ele gasta, ele fica melhor ainda. E resolve o problema e é barato Você do vê, mesmo tudo jeito. é assim, cara. Eu acho que a gente tem que ter Troca de humildade de experiência. passar para Verdade. os outros. Porque assim, informação que não é compartilhada, Ô, só serve Fabinho, para você, não é uma informação Fabinho, útil. o que eu falei no começo do episódio aqui, que é louvável do Ricardo, é lógico que ele está cobrando esse treinamento hoje, ele não é uma vertente, e eu acho justo ele cobrar, porque ele Com está disposto. certeza. É de sábado até que você faz isso, não é, Japa? Sábado, Eu, domingo. eu já vi, inclusive, lá de passar lá na frente, ver a galera lá. Cara, não é fácil sem treinar. É isso que eu ia falar. Ele tá lá num sábado, no domingo, deixando a família dele não pra, é fácil. mas assim, eu acho que independente da grana que ele faz com esse treinamento, é a disposição dele ensinar, cara. Sim. De passar esse conhecimento que durou quantos anos para você adquirir, que você acaba passando ali para um cara num sábado e num domingo, cara, a experiência de anos aí que você demorou para chegar nesse nível, né? Sim. É lógico que o cara que está lá no treinamento não vai, né, pegar. É só a prática também que vai dar a experiência para o cara. Mas assim, a quantidade de informação, ele falou, ó, Detalhes que você vai pegando. não faz desse jeito, que esse jeito já não dá certo. Exatamente. E o cara vai eliminar um monte de coisa que ele só adquiriu com os anos nessa prática, e ali Até num como treinamento. pegar a máquina, né? E a galera muitas vezes não sabe, né? Na verdade, eles vão pular essa parte toda que a gente viveu. Né? A parte, Vão pular. a parte difícil, né, Aí ele já? fala assim, mas em 2 dias vou aprender, aprende mesmo. Assim, é claro que a prática vai melhorar. Mas é por isso que eu falo. Como A se fosse técnica, meus a filhos. técnica ele vai pegar em 2 dias, né, Japa? Ah, pega. Que às vezes é o que você falou. O serviço, na verdade, o trabalho com carro, ele é um trabalho que não existe de você aprender tudo. Você, todo dia É um aprendizado. Todo dia você fala assim, caramba, Isso mas que eu isso sempre funcionou falo, naquilo lá, por que que hoje não está funcionando? Então, eu acho que na pintura deve ser mais ainda. Eu ia falar assim, a pintura, pelo que eu já trabalhei com preparação, ela parece uma padaria. Porque o tempo influencia, o clima influencia. Às vezes você Tudo tirou da influencia minha no boca. resultado, Às né? vezes você fala assim, ó, a gente pinta um carro, o cara ficou perfeito. Às vezes você pinta o outro igualzinho, mesmo verniz, tudo igual. O jeito que aplicou o verniz dá diferença na coloração. E a forma de polimento também tem isso, que nem às vezes que nem a gente tá falando do verniz duro. Às vezes o verniz é duro, pô, legal, mas o verniz está desgastado, já não tem mais verniz, já tomou ali muito polimento de muito tempo. Às vezes o verniz é mais mole, mas ele está íntegro ali, não foi polido. Então também não é a única avaliação que você pode fazer, a resistência. Agora eu vou a fazer uma dureza. pergunta para vocês dois, que eu tenho certeza que assim, ó, é um mito, não é um mito não. Acontece porque também é uma coisa que se criou do passado e a galera, principalmente quem não é do ramo, fala isso aí. Ah, se eu polir o carro,
eu vou desgastar a pintura. Se polir mais que 2 vezes, 3 vezes, Na verdade, eu vou No desgastar. passado, sim. É isso que eu queria que vocês explicassem. Não, então, Eu tenho a minha opinião formada, sei da É- técnica, mas eu queria que vocês falassem sobre isso. O ponto de vista também é interessante. Isso, ponto de vista. não, tem a lógica ali também. Todo polimento é remoção de material. Vai tirar material. Então o pessoal pensa assim, né? A gente até fala nos cursos. Tem um risco ali. Eu vou remover o risco, né? Na Para verdade, você como remover, que você vai nivelar a superfície. Como que você remove um negócio que não Não tem. tem lá, né? Então é um buraco que tem ali. Então, Você vai nivelar a superfície. você vai remover toda a lateral dele para remover. Quanto mais fundo, então vamos remover Menos material vai ter para você Não trabalhar. depende muito do estado do carro. Mas assim, Mas assim, hoje é muito É que assim, controlado. o que eu acho, Felipe, também assim, lá atrás, lá no começo dos anos 2000, os materiais eram muito mais e a abrasivos. visão nossa para carro, vou ser bem sincero, era outra. Porque naquela época a gente se apegava muito, não sei o Japa, mas aqui, principalmente quando eu trabalhei na 3M ali, que era uma referência que o Deixar espelhado. 3M era zerar a peça. Não importa quanto você era zerar. Então, os polimentos eram um sistema muito abrasivo e a gente tinha essa mentalidade de zerar a peça. Entendeu? Deixar zero. Então E isso, tirava, esse desgaste era removia. naquela muito época, maior. sim. Eu acho Hoje que a mentalidade mudou. o criou na cabeça da galera, principalmente os mais antigos, é isso. Porque assim, eu vejo. Existiu isso. Eu vejo, às vezes, o pessoal me fala assim, mas você vai lixar para polir? Então, assim, as lixas que se usavam antigamente também eram bem diferentes. Sim. Não existia uma Trizac. Sim. Hoje a gente tem Trizac 5 até mil. 8 mil. Então. Eu uso 8 mil, às vezes, Então. na oficina. Mas tem- A 8 mil, se você fizer com a 8 mil e a última, O sopro já tá brilhando. ela tá brilhando. É. De tão fina que é. Mas por isso que a gente não pode viver de internet, né? O profissional vai lá e posta alguma coisa, o cara fala assim, por que você não zerou essa pintura, né? Então, é o que o cliente necessita ali na hora. Às vezes eu não posso nem zerar a pintura, né? Como falam. É impossível você deixar um Então, carro zero, né? Nem o próprio carro zero você não vai deixar livre de Se for analisar 100%, todos os 100% riscos, né? não. Não tem como. Então, assim, se você for fazer isso, vai estragar um carro zero. A gente vai estragar para proteger ele. Não tem muita lógica. Não tem né? lógica. Vai diminuir né? a vida útil do carro em 10 Então, assim, anos. claro, vamos deixar com um aspecto bonito e proteger, né? Ô, Japa, e aí você falou num negócio que vai ter lá no evento, e aí eu queria saber da opinião de vocês também para futuro, né? O lance do PPF. O PPF é a película, mas já se usa em outros países e está chegando aqui agora o LPF, que é em líquido, mas o processo é o mesmo. E hoje só é usado nos veículos premium por causa do custo. Mas isso, como a gente sabe, tende a A baixar. tecnologia, né? Como ficaria a estética se esse produto fosse mais acessível? Eu acho assim, Não interferiria? nada. O LPF ele é aplicado em cima. Isso, é Então, liso. É o líquido, certo, né? O certo era. E ele não dá o mesmo brilho. Não dá o mesmo brilho. Então, só que daí seria mais para o seu caso, para você aplicar, né? Porque teria que ter toda a Não. preparação. É então. um lugar preparado, E- ambiente e, controlado, na com verdade, cabine e tudo mais. Ele também estraga. Mas vamos falar do PPF. Então, o PPF também ele sofre com o tempo. Sim. Então a pessoa vai pagar um valor muito caro para pôr o PPF para ficar com aspecto feio. E depois Então vai ter. a gente vai ter que tratar o próprio PPF, né? Ó, eu Então, tenho um carro zero lá questão parado, que você viu, seu carro zero parado já danificou o PPF. então, Depois de um ano. a questão de estética, a gente vai ter que cuidar do Que próprio fazer o PPF. tratamento do mesmo Então, jeito. Então, É que, na verdade, tudo tem o seu direcionamento, né, Japa? então, muita coisa que falam assim, como fala, o futuro da estética vai ser meio curto. Não é né? só uma coisa, não vai. Na verdade, vai. E eu acho Tem assim, público ó. para todo tipo de E, produto. e assim, Fabinho, o que a gente falou também, além do público para todo tipo, é muito carro, cara.
Sim. Não é todo carro que vai ter o PPF também, Não, né? Por mais que se barateie o custo. Sim. O PPF é legal, cara. Você vai pegar um super esportivo, o cara sai uma vez por mês, ele sai na pista para andar, ele não sai na pista para passear, ele vai pisar. Então, uma pedra que bate na frente de um carro a 200 por hora, cara, faz um estrago O gigante. bichinho, né? O próprio bichinho, Que jamais um vitrificador vai proteger, mas o cara que está aplicando o PPF ali, o cliente que tem o PPF, ele tem que saber que aquilo ali tem uma vida útil. Depois de algum tempo, ele vai deformar um pouquinho, ele vai perder brilho, ele vai, principalmente o que eu acho que fica, as bordas fica com cola, entendeu? Ele começa a já dar uma aparência, né? Parece que diminui um pouco, assim, ele vai ficando aquela colinha em volta. O material retrai, você Pra fala. gente que se apega a pequenos detalhes da estética, tem pessoa que não se apega com isso. Mas tudo tem que cuidar, né? Já vem gente lá falando que eu vou vitrificar o carro, não precisa mais inteirar nunca. Se você não puder vender o serviço, você vai numa armadilha. Você falou uma coisa que assim, já, para a gente finalizar, porque você vê, se a gente ficar falando aqui, nós vamos ficar 2 horas, 3, 4, a tarde inteira. Mas para finalizar, o Japa tocou num ponto legal. O cara acha que ele fazer a vitrificação, Blindou que o carro. o passarinho, pelo resto da vida que ele Ele tiver acha o igual carro, aquela película do celular de vidro. Você põe aquilo lá, cara que estraga. não vai precisar cuidar mais. E não é assim que funciona, Não, né, Japa? sim. Precisa ter Na verdade. manutenção, né? Na verdade, como o investimento foi alto, eu acho que tem que cuidar até mais, né? Exato. E sempre ter o carro brilhando, novo. E aí, a outra coisa que a gente que está no meio sabe, mas eu acho que cabe a gente frisar, não existe um prazo certo, né, Japa? Depende do uso do carro, Depende muito do uso, depende da onde água o que carro lava, fica, a água que o cara lava. Então, Então, assim, você fala assim, uma vitrificação, porque assim, aí não vamos falar mal das concessionárias, mas é o que eles vendem lá. Não, mas por um ano você não precisa fazer nada no carro. Cara, você não sabe se o carro fica no sol e na chuva o dia inteiro. Também isso é muito subjetivo no também. sereno. Não precisa fazer nada do ponto de vista de quem? Do cliente exigente ou do cara que vendeu o serviço? Aí o cara não lava o carro anda sujo de terra, aí a morte, nossa, que eu já falei aqueles podcasts também, o cara vai naquele posto com rolo. Faz fila Pra ir lá com aquele rolo, o cara não faz nem ideia do que aquilo vai fazer no carro dele. Aí o cliente volta Aí lá, assim, fala aí o que ia durar. Isso, aí o vitrificador, você pode ter feito o vitrificador ontem, cara. Se você meter teu carro num negócio daquele lá, vai arregaçar do mesmo jeito. Antes de você vender um trabalho desse, você explicar muito bem detalhado para o cliente, principalmente o cliente que tem pouca informação. É porque antigamente o pessoal falava, não, você é louco, vou gastar tudo isso aí. Daí, a maioria das pessoas, se você reparar, ela usa até moer o carro. Daí vai na estética quando vai vender para vender bonito. Isso não tem lógica, cara. Eu vou falar, a gente tem que andar com o carro bonito, a gente tem que... Mas igual o cara que usa a capa no banco, ele tira para vender. Os antigos lá que ganharam o presente de casamento lá atrás, sabe? E deixa guardado. Eu falo pra minha mãe. Deixa guardado. Deixa guardado pra quando vier visita. Eu falo, não, você que tem que usar isso aí. Cara, mas quantos carros que a gente não vê no dia a dia com aqueles bancos, com aquela capa feia, aí o cara tira só quando ele vai vender o carro, cara. Mas sabe um negócio que eu falo, cara? Não é todo mundo assim, não tô generalizando, mas o brasileiro tem uma cultura esquisita, cara. Às vezes eu pego lá na oficina, o cara bateu o carro, tem um detalhe e tal, não sei o que, ele fala assim, não, faz aí que eu vou vender. Eu vou vender daqui. Vou enganar um bobo. Então assim, cara, fala assim, não, mas aí você vai passar o problema pro cara pra frente? Não faço. Ah, não, mas põe um farol paralelo, põe um para-choque paralelo aí, porque eu vou vender o carro. Então assim, quando o cara vai comprar, ele tem todo o cuidado, um seminovo eu tô falando, tá? Sim. Não, mas o carro é original, nunca bateu, tá? Mas ele passar o problema para outra, aí pode. E também no meu caso da estética... É mais ou menos isso aí que você falou. O cara não cuidou do carro a vida inteira e aí na hora que ele vai vender, ele quer maquiar para passar o problema para outro. E também acontece o contrário também. Às vezes já aconteceu com você, já você fazer o serviço pro cara, e o cara vai dizer, nossa, eu nunca vi meu carro tão bonito assim, eu ia vender ele, não vou mais. Vou ficar mais um pouco. Sim. Acontece bastante muito, isso. Acontece muito. Meninos, vamos finalizar esse encontro. Queria agradecer demais o tempo dos dois de terem aceitado esse humilde convite, desse humilde podcast. Fiquei feliz demais, cara, demais. Eu já venho convidando vocês há muito tempo. Enrolamos bastante. Quando vocês, né, eu sabia que vocês já eram amigos, eu falei, cara, fazer um bate-papo com os dois. Que aí a gente, para quem está assistindo, vai assistir no Brasil inteiro, mas para quem falar de São Carlos. Legal.
que vocês dois são, assim, duas referências na Pô, cidade, obrigado. do ramo, do jeito que a gente tá falando. E eu conseguir juntar vocês dois aqui, nesse episódio, cara, eu tô muito lisonjeado de vocês aceitarem e ter realizado esse podcast aqui comigo. Espero para você que está nos assistindo, que nos assistiu, tenha gostado. Nós vamos deixar aqui embaixo as redes sociais dos dois. Eu tenho certeza que para quem quiser tirar dúvida com o nosso professor aqui, né, Fabinho? Com certeza. Ou também com Juiz. juiz e imparcial além de tudo, hein? E para você também, eu tenho certeza que se chamar o Fabinho, você que já é do ramo, quer entrar e chamar o Fabinho e perguntar, esse cara tem história para te contar mais de uma semana história aqui tem, cara. do ramo. Então, assim, são dois caras, assim, super acessíveis para trocar ideia e eles vão estar lá no evento de Americana. Se você quiser conhecer os dois pessoalmente e fazer essa resenha, tirar a dúvida pessoalmente em Americana. Obrigado, meninos. Valeu, obrigado obrigado. de coração. Foi um prazer, Felipe. É isso, cara. Valeu demais.